Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima quinta-feira, hoje para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então, amados, a mais uma live de oração, vamos ler a palavra de Deus, nos fortalecer por meio da palavra de Deus. E hoje o nome dessa live é Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder, amém? Amém. A palavra então está lá no livro de Efésios, vamos ler Efésios 6, do 10 ao... Deixa eu ver até onde aqui. Vamos ler do 10 até o finalzinho lá, até o 20, até o 19 e 20, tá? Efésios 6, do 19 e 20. Eu quero falar das três primeiras peças da armadura de Deus, da armadura que nós devemos nos revestir para entrarmos em combate espiritual, em guerra espiritual, amém? Então vamos falar dos três primeiros ali e depois nós vamos ler o Salmo 91 e vamos orar, amém? Então vamos louvar? Quente hoje, gente, tá? Quente. Acima de um dia, a terra tinha gigante. Disse Deus, a maldade do homem era grande. Mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé. Tinha muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé. Construir uma arca e vários animais puros e impuros. Vai cumprir sua missão e com muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor, para Te adorar, para bendizer, para exaltar o Teu nome santo e poderoso. Vem, Senhor, blindando com o Teu sangue, Jesus, revestindo cada vida aqui que está aqui orando conosco, com a armadura de Deus, para que nós venhamos a ser fortalecidos no Senhor e no Seu forte poder. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem tirando da mente, do coração, Pai, tudo que não provém de Ti, todo sentimento de derrota, de fracasso, de desânimo. Em nome de Jesus, caia por terra todo aquele que sente-se oprimido no seu espírito. Em nome de Jesus, receba renovo, receba força que vem do alto para continuar caminhando em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida que aqui está orando conosco, Pai, que eles sejam renovados no seu espírito, renovados nas suas forças, renovados no seu ânimo para caminhar mais 1 milha, 2 ou 3. Quanto o Senhor está renovando, nós estamos indo no Teu poder, na graça e no apoio que vem do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. E amém. 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 Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Estamos caminhando, marchando, porque até aqui o Senhor tem nos sustentados. Amém. Glória a Deus. A gente Glória a tem Deus. que caminhar na força que Deus nos dá, né? Caminhar, uns caminham, uns voam, outros correm. É cada um na sua velocidade, mas Deus, Ele nos fortalece. Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus, meus amados, que está lá no livro de Efésios. O tempo passa rápido, né? Quando a gente vê, já está no final da live. Vamos então lá no livro de Efésios, Efésios 6, uma palavra para hoje nós nos renovarmos no poder de Deus, que diz lá, que fala sobre a armadura de Deus.
Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Amém. Que Deus nos dê, então, coragem e ousadia, né? Para pregar a palavra de Deus, que é necessário. É isso que Paulo estava falando ali no final, o apóstolo Paulo, né? Falando. Orem por mim, que sou embaixador da mensagem, para que eu tenha ousadia, né? Para pregar aquilo que é necessário pregar. Essa palavra, ela é importante na nossa vida, né? Como guerreiros do Senhor, guerreiros de Deus, como pessoas que têm batalhas espirituais, todos nós temos. E a palavra diz que os dias maus, eles vão acontecer, né? Nós seremos envolvidos em uma batalha espiritual. E muitos de nós, muitas vezes, está envolvido em uma batalha espiritual. E quando a gente se nega a pelejar, nós sofremos, claro, perdas, prejuízos. Mas se nós formos entrar na batalha, nós temos que nos revestir desta armadura que fala Efésios 6. Nos revestir, porque não é com as nossas forças, não são com armas naturais que nós vamos vencer a batalha espiritual, mas sim revestidos com a armadura de Deus, revestidos e mergulhados, né? Porque o texto fala ali, ó, no Senhor, revistam-se no Senhor e no seu forte poder. Então nós vamos vencer guerras e batalhas espirituais pelo poder de Deus, não é pela nossa força, é pelo poder de Deus. E eu queria falar que ali fala, né? Queria colocar em primeiro lugar ali o cinturão da verdade. O que é o cinturão da verdade? Diz que nós temos, né, que andar na verdade. A verdade tem que fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque a verdade, ela vai ser a nossa proteção contra toda a mentira, contra todo o engano, contra dúvidas, contra a confusão que o inimigo vai trazer para a batalha espiritual, para o nosso combate espiritual. Então, a gente tem que declarar, orar e declarar e se revestir com o cinturão da verdade e declarar para o inimigo, declarar na oração que nada que o inimigo levantar contra nós vai encontrar em nós, né, em nós guarida. Porque às vezes o inimigo, ele mente descaradamente, né, tenta te empurrar goela abaixo uma mentira, aquilo que não é verdade. O que é verdade é o que Deus fala a respeito de nós. Então nós temos que estar com esse cinto da verdade, compreendendo e entendendo que Deus, ele tem o melhor para nós. Então a verdade, nós não podemos nos afastar dela, porque ela vai nos ajudar na caminhada, ela vai nos sustentar durante a guerra espiritual. Então devemos sim sempre nos revestir com o cinturão da verdade, orar e confrontar as mentiras do inimigo. Porque às vezes o inimigo vem com mentiras, com engano, com confusão, com dúvida. Quantas e quantas vezes nós temos dúvida? Ah, Deus falou o que ia fazer. Se ele falou o que ia fazer, ele vai fazer.
O tempo aí é no tempo dele, como as coisas vão acontecer, né? Não se sabe, mas certo é que a palavra de Deus diz que se Deus, ele não é filho do homem para mentir, né? E nem filho do homem para se arrepender. O que ele promete, ele cumpre. Então o inimigo vem com mentiras, né? Tentando colocar dúvida, tentando colocar medo, tudo ele vai tentando te setar. Então, na batalha espiritual não pode faltar o cinturão da verdade, porque o cinturão, tudo que bater, tudo que vir, vai bater nele e vai cair no chão. Então, a verdade vai me sustentar pelo caminho. Então, a segunda coisa que eu queria falar era a couraça da justiça, né? Vestindo-se com a couraça da justiça. Então, a couraça da justiça é a justiça de Deus. Lembra que Deus é amor, mas também é justiça, não é o que diz a palavra? Então, a justiça humana, ela não é justiça propriamente dito, porque a justiça humana é uma e a justiça de Deus é outra. Lembra que a palavra diz que Deus ele é justo? Então Deus ele aplica justiça em todos os casos, em todas as circunstâncias e em todas as situações. Então, não é a justiça humana que está falando aqui, a couraça da justiça é a justiça divina, porque ela vai o quê? O que ela vai fazer, a couraça da justiça? Ela vai nos proteger da acusação. Então, durante as batalhas espirituais, o inimigo vai acusar, né? De você ser um adúltero, de você ser blasfemador, que você... Enfim, ele vai lançar acusações, lançar culpas, né? Para que você se sinta culpado também, pensamentos de culpa. Então, todo tipo de ataque aos teus pensamentos, às tuas emoções, o inimigo vai tentar te paralisar, né? Que você não lute, que você não peleje e você tiver revestido com a couraça da justiça, o ataque espiritual vai ser enfraquecido, né? Vai cair por terra. Então, o inimigo vai tentar atacar, né? Acusar, te colocar culpa, vai te atacar nas tuas emoções. E quando ele vai tentar te enfraquecer dessa forma, também vai tentar enfraquecer os pensamentos, né? Pensamentos, as tuas emoções, a tua alma, para que você não seja guiado pela justiça divina. Sim, para que você tente e queira promover uma justiça do seu jeito, da sua forma, né? Mas você vai apenas colocar em oração, se revestir com a couraça da justiça, né? E deixar que Deus faça justiça por você. Então, muitas pessoas dizem, eu quero justiça, né? Se torna um justiceiro e vai fazendo coisas que estão contra a palavra de Deus, né? Tomada por setas, talvez, por coisas que o inimigo está colocando na mente, nos pensamentos dela. Mas a verdadeira justiça, e essa arma aqui é importante para que você não faça, né, justiça com as próprias mãos, não seja um vingador contra tudo aquilo que é o inimigo que está levantando contra você. Então, na batalha espiritual, você vai se calar, você vai orar e você vai se revestir da couraça da justiça e você vai pedir a justiça divina na sua situação, no seu caso. E a terceira peça que é importante também, né, que fala dos calçados, né, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Então, somos embaixadores, né, de Cristo, embaixadores da paz, aonde nós formos, nós temos que declarar a paz. Amém? Jesus Cristo dizia, se vocês chegarem numa casa e vocês disserem a paz e não derem a paz, vocês saiam, né? E vai para um outro lugar pregar o evangelho. Então, que nós sejamos, né, aonde nós formos, que os nossos pés estejam calçados com o evangelho da paz, que nós estejamos prontos para proclamar o evangelho, para pregar o evangelho e decretar ali naquele ambiente, naquele território, naquele lugar, a semente da paz. Amém? Amém. Para que haja mudança, né? No ambiente, para que haja mudança espiritual, porque às vezes o ambiente, o lugar, é um lugar onde há conflitos, onde há guerras, que não são vencidas porque as pessoas decidem estabelecer guerras, né? Elas não vencem suas guerras internas, suas guerras, e elas vão de maneira, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos, trazendo a guerra
né? E a guerra se estabelece ali, porque o que o inimigo gosta é de causa, é de guerra, conflito, confusão, mentira, engano. Então, onde nós entrarmos, que nós venhamos a pedir para o Espírito Santo, para Deus nos revestir com essa armadura, nos fortalecer, para que nós sejamos pessoas prontas para falar do Evangelho e proclamar a paz, que a paz seja a nossa semente. Nós podemos e devemos semear a paz. Amém? Então eu vou ficar nesses três aqui, que é o cinturão da verdade, a couraça da justiça e os calçados do Evangelho da paz. Lembrando que Provérbios 21, 31, ele vai dizer: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Amém? Então é disso que nós temos que lembrar. É nosso Deus que nos dá a vitória. Mas toda vez que nós estamos em batalha espiritual, precisamos nos revestir dessa armadura de Deus. Precisamos orar e nos preparar, porque nós seremos atacados de todas as maneiras. Porque o inimigo, ele quer vencer a guerra, né? E nós também queremos vencer. E nós vamos vencer fortalecidos por Deus, revestido com as armaduras de Efésios 6, e resistindo até o fim, submetendo a Deus e resistindo ao diabo para que ele venha fugir de nós. Amém? Era isso que eu queria compartilhar hoje. Vamos lá ler o Salmo 91, Salmo de livramento e de proteção, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amém, amados? Amém. Vamos orar então? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada pela tua santa e poderosa palavra que é viva, poderosa e eficaz e não retorna vazia, Pai. Senhor, nosso Deus, que hoje nós possamos nos revestir com toda a armadura de Deus, nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Que nós possamos, Pai, colocar toda a armadura, nos revestir para vencermos as guerras, as pelejas que são levantadas contra nós, Pai. Tendo a certeza que não é pela nossa força, mas é pelo teu poder que opera em nós. Que o Senhor vá na frente, Jesus, marchando em nosso favor, lutando, pelejando por nós, nos cobre as nossas costas, nosso lado, nos cerca, Senhor, com a tua proteção, que nós estejamos protegidos, guardados por todos os lados. Nós tomamos posse, Pai, da tua palavra, da palavra que liberta. Tomamos posse da paz, do evangelho da paz, do evangelho que a nossa mente seja tomada pela paz, que excede todo entendimento e que mesmo em meio às guerras, mesmo em meio a conflitos, a tempos difíceis, essa paz que excede todo entendimento tome posse da nossa mente. Nós nos revestimos com todas as peças da tua armadura, Pai, tomando posse dessas defesas que o Senhor disponibiliza para nós nos defendermos das astutas ciladas, das armadilhas, das setas, do engano, da dúvida, da confusão, de toda a palavra que o inimigo lança contra a nossa vida, Pai. Toda a acusação, toda a culpa, todo o ataque, as emoções, em nome de Jesus, tudo será enfraquecido, tudo cairá por
terra, porque a tua palavra garante que nenhuma arma forjada e preparada irá prevalecer contra nós, e que nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus, que o Senhor blinde nossas emoções, nossa mente, nosso coração, nossa alma, Pai, com a armadura de Deus, para que tudo venha ser destruído em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Lembra que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até amanhã, amados.